Março de 2016, o auge da crise política no Brasil é marcado por uma batalha de interpretação jurídica. No estúdio, conversaremos com o advogado e conselheiro federal da OAB, Bruno Veloso, e com o advogado e cientista político, Aécio Melo. O tema jurídico de 26 de março de 2016 está no ar. Boa tarde. O Brasil acompanhou durante todo o mês de março a intensificação da crise política no país, incendiada por episódios protagonizados por um juiz de primeira instância com traços bonapartistas e que, em nome do combate à corrupção, atropelou as garantias individuais e as leis em vigor. Quando a justiça apela para a lógica de que os fins justificam os meios, o risco da quebra de regras constitucionais é iminente. Os episódios recentes envolvendo o judiciário brasileiro, o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff são expressões da fragilidade da política partidária do país e do crescimento do fenômeno da judicialização da política. À medida em que o juiz Sérgio Moro, responsável pelas investigações da Operação Lava Jato, franqueou a todos o acesso às interceptações das ligações do ex-presidente Lula e da presidente Dilma, tirou da Corte a prerrogativa de decidir sobre o destino dos áudios e abriu a questão para o júri popular, sem a existência de réu legalmente constituído. Caiu no colo do povo brasileiro um governo frágil e um ex-presidente em busca de foro privilegiado sob a alegação da existência de representantes da justiça com práticas de justiçamento. A consequência desse momento político pode ser o impeachment da presidente Dilma, que, em nome da caça aos corruptos, corre o risco de ser destituída do poder por decisão de parlamentares que são alvo de investigações. E para falar sobre o assunto que está mexendo com todo o país, a gente recebe aqui os professores Bruno Veloso e Aécio Melo. Muito prazer em tê-los aqui para a gente ter essa conversa que eu tenho certeza que, no mínimo, os nossos alunos de Direito têm muita curiosidade em acompanhar. E, de início, eu gostaria de perguntar uma pergunta que cabe para os dois. O judiciário brasileiro, a gente pode dizer que é apartidário? Bom dia, Carla, ouvintes do tema jurídico, telespectadores, professor Aécio, colega do magistério, advogado, também registrar, conselheiro seccional da OAB. Aí você pergunta se o judiciário é partidário. Eu diria que pessoa nenhuma do mundo deixa de ter suas posições, sejam religiosas, filosóficas ou políticas. Juiz é gente, e como gente ele vive no seio da sociedade. E por viver no seio da sociedade, ele respira os influxos e refluxos do ambiente político e do ambiente social. E a gente não pode exigir do juiz que ele se abstraia do mundo ou fique dentro de uma bolha, até porque nenhum ser humano é uma massa amorfa. Todas as pessoas pensam e têm os seus conceitos pessoais. Obviamente que na hora de decidir, a sua carga de emoção em relação à sua construção intelectual e moral também vai estar essa tinta no processo, vai estar essa tinta nas decisões. E de que forma a gente pode preservar esse julgamento ou dissociar essa fase final, esse entendimento final do processo, dessa presença forte, muitas vezes, dessa posição política? Pergunta muito interessante. Por isso que o chamado duplo grau de jurisdição, a possibilidade de reaver ou de se ter uma reapreciação das decisões, ela é muito importante. Porque pode haver falhas, pode haver injustiça e pode estar existindo outro cabedal de situações que a decisão não possa ser de acordo com os ditames legais, ou os ditames da lei, ou os ditames da justiça. Por isso que não pode parar numa primeira instância. Não pode. E depois, uma coisa interessante, só para registrar aqui, o Código de Direito Canônico, não prevê um julgamento monocrático, ou seja, de apenas uma pessoa. No direito canônico, os julgamentos são feitos por um colegiado de, no mínimo, 3 juízes. Por quê? Porque, do ponto de vista filosófico, se entende que 3 pessoas pode ter uma avaliação melhor do que uma. E quando essa uma pessoa, professor, vai buscar uma legitimação para o seu entendimento junto à opinião pública, utilizando a mídia, por exemplo? Bom, obrigado, Carla, pelo convite. Cumprimento o doutor Bruno Veloso, meu amigo, colega professor, advogado. Esse tema é uma discussão antiga no universo jurídico, A influência da mídia sobre os julgamentos, a pressão popular sobre os tribunais. Há muito nós discutimos isso,
à luz de determinados casos interessantes e famosos, que são discutidos e ainda estudados nas faculdades de Direito. Mas o que nós procuramos passar para os alunos nas faculdades de Direito e discutimos no meio jurídico é que, como disse o doutor Bruno, não existe um juiz neutro. Nós não somos neutros. O exercício da imparcialidade é que faz valer a justiça, um valor extremamente subjetivo, mas ainda assim a gente preserva as regras do jogo, a gente tem condições de preservar o bom funcionamento das instituições a partir desse exercício imparcial da atividade jurisdicional. A pressão da mídia nos dias de hoje, essa avalanche de informações, que inclusive consegue mobilizar a população, levar a população para as ruas rapidamente, faz com que o magistrado, muitas vezes, ele acabe se submetendo ao que as pessoas costumam chamar de voz rouca das ruas, né? Bom, isso é perigoso, é um risco. A população, muitas vezes, principalmente no caso do povo brasileiro, não tem conhecimento suficiente sobre os problemas, sobre as demandas, sobre os detalhes de um processo, as provas, e não tem condições de avaliar sem, primeiramente, ter um conhecimento técnico do direito e, segundo, sem separar a emoção da razão. Como é que vocês avaliam um fenômeno que vem sendo crescente, que é a judicialização da política? Sobretudo no que se refere ao impacto disso para a nossa democracia. Interessante sua pergunta também, porque outro dia nós estávamos conversando com o colega e advogado Aécio, até pela rede social, WhatsApp. E a judicialização da política é um fenômeno crescente nos últimos anos, né? É um dado concreto de que os poderes legislativo e executivo eles têm perdido uma parcela significativa da sua representatividade. Se ele perde representatividade perante a população, ele também perde poder, porque o poder emana do povo e tem que ter o respaldo social para que o poder se legitime, né? Gramsci já dizia isso nos seus escritos. Com a falta de legitimidade do poder, advindo de vários fatores, entre eles os meios, os mecanismos eleitorais, que fazem com que as pessoas possam alçar o mandato eletivo, faz com que essa falta de legitimidade há um enfraquecimento natural da representatividade popular. Se há um enfraquecimento natural, outras instituições do Estado, outros agentes do Estado vêm surgir, assumir esse papel, porque você tem um vácuo, e o vácuo é preenchido por outras instituições. E eu faço uma avaliação que outras instituições têm assumido o vácuo do Legislativo e do Executivo, devido a essas crises do Estado. E isso não é do Estado brasileiro, isso é uma questão mundial, questão universal. Só para te dar uma ideia, assim, o Mário Soares é um ícone do socialismo europeu. O colega Aécio sabe bem melhor do que isso. Ele se dizia desencantado com a política em Portugal, mas ele se dizia desencantado também pelos mecanismos de financiamento, pela forma como as pessoas conseguiam um mandato eletivo. Ou seja, esse mandato não tinha consonância de representatividade popular. Se há um enfraquecimento, evidentemente, como eu te disse agora há pouco, outros agentes e outras instituições elas se sobressaem nesse cenário. Para mim, há uma ordem de crescente valorização. O Ministério Público, a polícia, nós vivemos no Estado policialesco, e o judiciário. Então, são instituições hoje que gozam de grandes simpatias da população. Por que gozam de grandes simpatias da população? Porque são instituições onde a população vê como aquelas instituições que imediatamente vai prestar uma justiça e responder ao clamor social. Muito embora, às vezes, esse clamor social venha atropelar, né, algumas regras básicas e importantes para a sobrevivência do homem na sociedade, que são os direitos e garantias fundamentais. Aí é onde reside o perigo, aí é onde reside toda a problemática, né, dessa crise institucional, porque nós estamos colocando em risco valores que foram construídos há milênios. E a gente sabe que a gente não pode retroceder, a gente não pode abrir mão um só milímetro dessa discussão, sob pena de fazer com que essa reconstrução possa se levar décadas ou possa se levar até séculos. O quanto que o apoio de parte da população brasileira para as ações do juiz Moro tem uma relação com essa postura do brasileiro, muitas vezes, de ficar buscando um salvador da pátria? Eu perguntaria isso ao senhor, professor Aécio. Dizem que esse é um traço português, né?
doutor Bruno falou do Mário Soares, vou pegar mais uma vez Portugal. Dizem que a origem dessa busca da figura do salvador da pátria é um traço impregnado na vida do português a partir daquela figura do Dom Sebastião, né, do sebastianismo português. Um rei que morre numa batalha na reconquista do território português em relação aos mouros e morre no norte da África, desaparece no deserto, nas areias do Saara, e os portugueses até hoje esperam a volta do Dom Sebastião, que transformaria mais uma vez Portugal numa grande potência europeia e mundial. O brasileiro ele busca essa figura, né, do salvador da pátria, essa figura messiânica, no meio político ou fora da política, principalmente nos momentos de crise, sobretudo no aspecto da vida do homem do século XXI, na crise econômica. Então, essa questão, esse traço do sebastianismo na nossa vida atrapalha muito, né? Porque parece que a população procura a todo instante alguém, uma figura que possa personificar o que há de melhor no ser humano, no aspecto ética, dignidade, justiça, coragem. E o juiz Moro, nesse momento, acredito eu, penso eu, ele acaba personificando isso para boa parte da população. Eu não estou dizendo com isso, minha intenção não é construir ou direcionar uma crítica dura, ácida, em relação ao trabalho do juiz Moro. Eu acho que ele é um homem competente, um homem sério, mas como nós estamos discutindo aqui, existe uma preocupação com a manutenção, a preservação dos direitos e garantias fundamentais. O povo, a história da humanidade nos diz que derramamos muito sangue em revoluções, em movimentos sociais, para que direitos que nós hoje usufruímos fossem conquistados e garantidos. E da noite para o dia, num país do hemisfério sul, um país importante, apesar dos seus problemas, do seu atraso, do seu subdesenvolvimento em muitos aspectos, o Brasil é um país importante no cenário internacional, tem sua relevância, e não pode, da noite para o dia, em nome, entre aspas, de um justiçamento, da sensação rápida de que a justiça vai ser alcançada e que nossos males serão resolvidos, nossas mazelas políticas, a corrupção, o nepotismo, o coronelismo, o patrimonialismo, isso não vai ser resolvido da noite para o dia. Isso é um processo muito lento, que não pode ser catalisado, acelerado por decisões judiciais ou pelo afã, pela vontade, o desejo do Ministério Público de resolver. Eu acho que são procuradores, promotores, juízes bem-intencionados, é verdade, mas direitos e garantias que foram conquistados a duras penas precisam ser preservados. Um argumento que se utilizou jogando para a população escolher o que era mais grave, se o fato ou a divulgação do fato, eu perguntaria a vocês se existe um amparo legal para um questionamento como esse. É aquela questão maquiavélica, né? Maquiavel dizia o príncipe, né, que os fins justificam os meios. E a gente nem sabe que isso é verdade. Agora, é óbvio que quem está na operação dessas grandes investigações, eles trabalham com um dado concreto. Até porque, como diz o colega advogado e professor Écio, né, são pessoas inteligentes e competentes. Eles trabalham com fato fundamental, porque eles não são burros, eles são inteligentes. E qual é o fato fundamental de que eles trabalham? É com a opinião pública. Porque há uma inspiração em outras operações similares no mundo, principalmente na Itália, berço de muitos desses que estão na operação estudaram. E, evidentemente, esse fato ele é significante porque eles querem meio que utilizar a opinião pública para poder atingir o seu desiderato. Nós estamos num momento de grande clamor social. E muito poucos são os juízes dos tribunais que vão ter a coragem de peitar a opinião pública. Se esse aparente não enfrentamento à opinião pública, mesmo que desagrade a maioria daqueles que estão pensando que tem que ter prisão, tem que ter julgamento acelerado, etc. e tal, então há, evidentemente, uma dificuldade dos meios de controle das ações de quem investiga. Porque o que é que a gente vê? Qualquer decisão que não agrade a grande massa da opinião pública nessa questão, imediatamente há um protesto, uma avalanche de protesto assim, incomensurável, né? Não só nas redes sociais, como de forma física, na presença na casa das autoridades, em frente a tribunais de justiça, né? Ou seja, é uma forma também de coação.
Primeiro bloco foi embora. Foi embora? Foi. Então, vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, focaremos no processo de impeachment e nos impactos dessa instabilidade política para o país. É um minuto só. Estamos de volta com o tema jurídico. Corrupção e impeachment são os assuntos desse bloco. Professor Aécio, a gente sabe a quantidade, né? Existe um número expressivo de políticos que estão também sendo investigados sobre corrupção, mas que estão dentro dessa comissão, dessa discussão em relação ao impeachment da presidente Dilma. Isso é uma indicação de que a corrupção em si não é a variável determinante nesse processo? Sem sombra de dúvidas. O Congresso Nacional hoje, boa parte dele, uma parte considerável dos deputados e senadores, não tem condições morais de avaliar a situação do governo, infelizmente. Então, isso inclusive toca numa questão já discutida aqui, que é a questão da judicialização da política. O vácuo, o poder não suporta a ideia de vazio, de vácuo. E o Poder Judiciário, ele vai preencher o vazio deixado pelo Poder Executivo e, sobretudo, pelo Poder Legislativo. Quando Montesquieu revitalizou a teoria da separação dos poderes no século, no início, na primeira metade do século XVIII, ele, nas entrelinhas, ele deixou de uma forma relativamente clara que o Poder Legislativo deveria ser o poder mais importante. Por quê? Porque antes disso, inclusive, no pensamento político clássico, os ingleses, na luta pelo fortalecimento do parlamento em relação à figura do monarca, defendiam a mesma tese. Então, de fato, se nós tivéssemos que escolher um poder como o poder mais importante, seria o poder legislativo, por ter uma relação, uma interface estreita com a população. Pelo menos deveria ser assim. Então, se o poder mais importante, que deveria carregar essa legitimidade, ele não tem condições éticas, morais, não tem ferramentas capazes de cobrar a uma postura também decente do governo federal, com toda certeza, esse processo ele acaba nascendo já viciado. Então, na minha opinião, o processo de impeachment, ele traz uma espécie de pecado original nesse momento. Ele já nasce questionado e questionável, porque algumas figuras que estão ali não têm a menor condição, até por conta dos inúmeros processos, eu não vou citar nomes aqui, mas o país conhece algumas dessas figuras, processos no Brasil e no exterior. Então, eu penso que, por incrível que pareça, apesar da celeuma, da grande celeuma levantada pela questão das decisões do juiz Moro e do próprio Supremo Tribunal Federal, eu acho que é melhor o país aguardar e observar com atenção o debate judicial a valorizar a discussão que está sendo travada nos bastidores do Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados. Então, esse processo de impeachment, ele nasce com um problema, não é? Quem vai julgar quem, né? Como esses juízes, entre aspas, eles têm condições de julgar se esses juízes, entre aspas, eles precisam ser julgados. Por que a celeridade da justiça não atinge Eduardo Cunha? Eduardo Cunha tem feito manobras, né, das mais diversas estirpes, é conhecido da população, né, pelos meios de comunicação, a fazer com que protele o seu julgamento, né, e também é dito de que ele tem um apoio importante de uma grande base parlamentar, que se perfaz por todos os partidos políticos, não só do partido do qual ele tem mandato, que é o PMDB, em decorrência da falência do sistema partidário brasileiro. O sistema partidário brasileiro faliu, e os partidos políticos, eles não defendem mais seu conteúdo programático. E, consequentemente, nós não temos uma representação parlamentar, digamos assim, ideológica, o que defende o programa do partido. Os parlamentares, eles defendem interesses próprios ou interesses de grupos, sejam econômicos ou sejam grupos sociais. Aí nós temos bancada da bala, bancada do boi, bancada das igrejas, temos todos os tipos de bancada. Nós não temos apenas uma bancada, que é aquela que defende os interesses do Brasil enquanto nação. Então, se os interesses eles são individualizados ou são particularizados por setores da sociedade,
E há quem diga que o Cunha consegue capilarizar boa parte desses interesses pelos famigerados mecanismos de financiamento de campanha, consequentemente o processo dele não consegue avançar, nem vai avançar. Aí a gente volta ao que muito bem colocou o colega Écio, né? É o pecado original, né? É o pecado original. E dentro desse pecado original, eu acho que tinha uma coisa muito importante que nós deveríamos discutir, que a sociedade tem que discutir. Acho que a gente precisa discutir a refundação da República no Brasil. É o fim da nova república, gente? O modelo faliu. O modelo faliu junto com a crise das instituições do Estado. E essa crise das instituições do Estado não só é um fenômeno do Brasil. Será que esse modelo tripartite de Montesquieu, será que ele está funcionando hoje na sociedade atual? Tem uma leitura muito interessante do professor Fábio Condé Comparato, no livro dele, Ética e Direito, né? Ele, quando faz uma releitura de Montesquieu, ele trata do poder do ponto de vista objetivo, que são os órgãos ou poderes de Estado, e trata do poder do ponto de vista subjetivo, que é o que faz dar legitimidade a esses poderes do Estado. Quem é que dá legitimidade? É o povo. E aí, será que o povo, né, como a última instância de poder, ou como está proclamado na Constituição Federal, todo o poder emana do povo? Será que o povo, diante dessas circunstâncias que está ocorrendo, ou seja, da forma da elegibilidade, está conseguindo escolher ou decidir com liberdade? Será que não tem nenhuma coação de muitos grupos econômicos, grupos de mídias, ou seja, diversos grupos que têm interesse na representatividade parlamentar? Cabe uma ascensão de uma proposta parlamentarista no momento? Professor Aécio? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Agora, eu temo pelo Brasil caso nós abracemos o parlamentarismo. Eu acho que nós passaremos por crises muito parecidas, já que falamos de Itália, muito parecidas com a Itália. A Itália, ela passando pelos anos de chumbo, né, na década de 70, até o início da década de 80, e passando, inclusive, pela famosa Operação Mãos Limpas, citadas pelo juiz Moro, no final da década de 80 e boa parte da década de 90, eu acho que as crises políticas atingidas, inclusive por essas operações policiais e processos, como o famoso maxi-processo que tentou fazer a ponte entre a corrupção, a máfia, as máfias, as quatro mais importantes, a Sacra Corona Unita, a influência da Camorra, na Drangheta, da Cosa Nostra, na Sicília, no universo político. O país ele passou por uma série de crises existenciais, e essas crises existenciais atravancaram o desenvolvimento da Itália, e a Itália perdeu o bonde da história em relação à Europa, né? Então, o parlamentarismo brasileiro, na minha opinião, eu posso estar aqui, eu não tenho bola de cristal, não tenho condições de fazer profecias, mas eu acho que o Brasil, caso abrace o parlamentarismo, ele vai precisar amadurecer rapidamente, do ponto de vista político, porque o parlamentarismo exige o amadurecimento do parlamento e de lideranças. E o pior, né? Quando você busca, nesse momento, líderes, novos líderes, uma nova geração de líderes, o país, aparentemente, está órfão. Nós temos aí lideranças relativamente jovens que estão colocadas em xeque por conta da própria Operação Lava Jato e, aparentemente, repito, não temos líderes surgindo nos grotões do país, né? Não temos figuras novas, novidades ou boas novidades no cenário político atual. Então, eu acho que o parlamentarismo pode ser um caminho. Nós já tivemos a chance no plebiscito, salvo engano, em 1993, optamos pela República Presidencialista. Eu acho que o parlamentarismo pode ser uma saída, pode ser uma experiência. Passamos por uma experiência semelhante no início da década de 60, com a crise instalada pela renúncia do Jânio Quadros. Claro que a situação era absolutamente diferente, completamente diferente, mas pode ser um remédio, um paliativo ou um placebo, ninguém sabe. Professor Bruno. A crise política ela é muito grande e a crise de identificação com as instituições também é muito grande. O parlamentarismo precisa de um amadurecimento muito grande da sociedade brasileira sobre os seus mecanismos de desdobramento. Nós temos um presidencialismo de coalizão. Esse presidencialismo de coalizão está se demonstrando que não tem funcionado a contento, principalmente com o número de partidos que nós temos.
Então, não se funciona, não há como você fazer a República funcionar suficientemente com mais de 30, já vai 37 ou são 38 partidos registrados. Então, significa que cada vez mais os governos, eles têm dificuldade de ter uma base de apoio parlamentar minimamente... Sem negociar, né? Sem negociar, minimamente homogênea. A heterogeneidade é muito grande. E para que se negociar, os partidos têm que participar do governo. Não significa necessariamente que participar do governo, né, é aquela velha expressão do toma lá da cá, da coabitação partidária. Não. Cada partido tem um programa, né, tem um programa a ser estabelecido. E você consegue governar com programas tão díspares, né? Se a gente observar no cenário nacional, nós temos hoje o partido que governa o Brasil, é o Partido dos Trabalhadores. Tem como conteúdo programático a defesa do socialismo, mas você tem na sua base de apoio parlamentar partidos diametralmente opostos, que tem dentro do seu conteúdo programático, ou seja, o quê? A base do liberalismo econômico. Então, são propostas que não se coadunam. Como é que você constrói um governo, como é que você constrói instituições sólidas com uma heterogeneidade dessa classe? De novo, a gente encerrou um bloco, vamos para nosso último intervalo e na volta, estudantes do curso de Direito da Facisa fazem perguntas aos nossos entrevistados. Voltamos com o tema jurídico. Agora, alunos e professores do curso de Direito da Facisa fazem perguntas sobre os instrumentos jurídicos utilizados durante os episódios da Operação Lava Jato, envolvendo o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff. Boa tarde, meu nome é Monalisa Martins, sou aluna de Direito da Facisa e gostaria de saber se os indícios de participação do ex-presidente Luiz Inácio da Silva são suficientes para afastá-lo do cargo de ministro do Estado, que é um cargo de importante relevância para o Poder Executivo. Bom, eu acho que as provas da Operação Lava Jato, pelo menos o que foi divulgado, realmente trazem o ex-presidente Lula para o centro da discussão, do debate e do processo. Mas, ainda assim, eu acho que, apesar do tão falado movimento político da Presidência da República e do próprio Partido dos Trabalhadores, para tentar tirar o presidente dessa situação, do ex-presidente dessa situação, eu acho que é uma prerrogativa da Presidente da República a escolha dos seus assessores, dos seus ministros. É um ato discricionário da Presidente. Não cabe ao Poder Judiciário, não cabe ao Ministério Público, não cabe ao Poder Legislativo. Nenhum poder poderá discutir com a Presidente da República, com a chefe do Poder Executivo, a escolha de um ministro. É um cargo de confiança, essa é a minha opinião, essa é a regra estabelecida para o jogo, e independentemente das questões políticas levantadas, que são fortes e importantes, nós temos que respeitar a decisão da Presidente. Essa é a minha opinião. Vocês acham que tem um componente de gênero aí? Se fosse um homem na presidência, teria acontecido a metade das coisas que estão acontecendo em relação à presidente Dilma? Eu acho que ela tem dificuldades por ser mulher, né? Eu acho que há determinados setores da sociedade que não veem a mulher no comando da nação como uma pessoa que possa ter uma personalidade forte para poder tomar determinadas decisões. Infelizmente, nós somos ainda... guardamos ainda um certo preconceito com as minorias no Brasil. Isso é fato, né? Seja com os negros, com os índios, com as mulheres. Isso é fruto de um processo histórico, né? Uma construção histórica, e que aí só com educação, só com o passar do tempo é que a gente pode moldar ou mudar essa realidade social. Quando ela chama Lula para compor o governo num cargo estratégico, ela está referendando esse pensamento de parte da população brasileira? Na verdade, a gente sabe, né, a gente não é hipócrita de dizer que Lula é o fiador do projeto. O ex-presidente Lula se elegeu 2 vezes. E alguém tem alguma dúvida que foi Lula que ajudou substancialmente a eleger a presidente Dilma? E ele, assim, é tido, né, no mundo da política como um grande articulador. A pessoa que nasceu dos movimentos sindicais, nasceu do chão da fábrica. Ele tem uma habilidade muito grande no traquejo político. E por ter essa habilidade muito grande no traquejo político, seria a bala de prata da presidente Dilma para poder estancar a crise política junto ao Congresso Nacional. Então, eu acho que esse é o principal fator de ter chamado Lula para ocupar esse espaço político, de onde ele nunca saiu, como os outros ex-presidentes brasileiros também nunca saíram da cena. Em que medida o que ele verbalizou sobre os demais poderes e que foi vazado para a imprensa arranha essa capacidade dele de articulação junto aos outros poderes? Muito grande, né? Porque
os integrantes, os membros dos outros poderes se sentem ofendidos, né? Evidentemente, com a forma como a coisa foi posta e como foi colocada. Agora, a opinião sincera minha, eu não vou aqui dourar a pílula, não, né? Numa linguagem bem coloquial. Eu acho que ele diz a verdade. Há um agachamento muito grande do poder legislativo e um agachamento tão grande do poder judiciário com medo de tomar suas decisões diante da crise e uma falta de firmeza de postura. E o juiz não tem que ter medo de decidir pelo clamor social. Não, o juiz tem que obedecer à lei. O juiz tem que obedecer o direito e fazer a justiça valer. Não é pelo clamor social que vai se tomar decisões que desagradem a população ou que agradem a população. Nas regras da justiça não é assim que funciona. Vamos ouvir mais uma? Meu nome é Ailson Brito, eu sou aluno do 5º período de Direito da Facisa. Sabemos que o juiz Itagiba Catapreta suspendeu a posse do presidente Lula por achar que esse ato representaria um atraso nas investigações. Logo após, a mídia veiculou que o mesmo juiz participou de manifestações contrárias ao governo. Esse ato do juiz pode ser visto como ato de parcialidade ou apenas como um ato em que ele exerce os seus direitos de cidadão? Eu entendo que o papel do juiz, ser juiz, é difícil, né? É uma tarefa difícil ser magistrado, não é? Espinhoso. Espinhoso, né? E nesse caso concreto do Itagiba, é óbvio, né, que ele está com uma mácula da suspeição. Como é que alguém que vai para uma passeata em frente ao Palácio do Planalto vai, na mesma hora, decidir sobre a nomeação da presidente da República, né, que visa estancar uma crise política? É muito comezinho a gente achar que seria diferente. Então, ele deveria ser averbado a suspeição e não jogar o processo. Vamos ouvir mais uma? Boa tarde, sou Elida Alves, sou aluna do 5º período de Direito e gostaria de saber, diante da derrubada da liminar, qual outro instrumento poderia ser utilizado para o afastamento do ex-presidente Lula do cargo do Ministério? Professor Aécio. Veja, eu acho que o melhor instrumento fora do eixo do judiciário, para afastar o ex-presidente Lula do Ministério, é obviamente o bom senso e a serenidade da Presidente da República diante das pressões e diante do aprofundamento da crise, achando que o presidente, como inclusive foi ventilado pela imprensa, ele poderia continuar fazendo essa articulação política sem necessariamente ocupar uma pasta ministerial. Seria a possibilidade. Ou, voltando para o plano jurídico, em definitivo, o Supremo Tribunal Federal decidir, na minha opinião, somente o Supremo Tribunal Federal, decidir que realmente não haveria condições, diante das provas, diante da possível utilização da nomeação, não só para colocar um articulador político na Casa Civil, do peso do ex-presidente Lula, como também afastar o ex-presidente das investigações e do processo da primeira instância. Porque a oposição tem falado que, na verdade, não foi a preocupação central, primeira da presidente, não foi colocar o ex-presidente Lula como esse articulador político. Ela teria até figuras dentro e fora do Congresso Nacional com essa capacidade. Mas o objetivo seria retirar o presidente Lula do foco das investigações da Lava Jato na primeira instância. Então, eu penso que, por ser uma decisão da Presidente da República, acho que esse debate ele é mais conveniente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Muito embora tenham ocorrido decisões de primeira instância, inclusive da decisão citada do juiz Itagiba Catapreta, que, na minha opinião, foi uma decisão sem o devido critério, porque ele já carregava ali um sentimento, já carregava um olhar sobre a questão parcial. Então, eu acho que uma ferramenta jurídica... Vejam, existem muitas ferramentas jurídicas numa situação como essa. Os grandes advogados, as grandes bancas de advocacia que assessoram o ex-presidente e também informalmente a presidente e também formalmente a AGU, ao
lado da Presidente da República, vão procurar mecanismos, meios, que, na minha opinião, só serão, de fato, esclarecidos de forma definitiva através de um posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Mas, se a crise ela se aprofundar, coisa que eu sinceramente torço para não ocorrer, seria aí um critério político de bom senso por parte da Presidente da República e do próprio ex-presidente. Tá. Vamos para a última pergunta. Eu sou a professora Sabrina Correia e gostaria de saber de vocês que perigos vocês percebem para o Estado Democrático de Direito, vendo a atual situação política e econômica que vivemos. Existem riscos, sim, mas nós temos que debelar essa histeria. Precisamos acreditar nas instituições, nas regras do jogo, na lei, na justiça, acreditando também que as instituições vão ter um comportamento adequado para que a democracia seja preservada. O país não pode retroceder, o país não pode caminhar para trás, achando que um processo acelerado, em ritmo acelerado, vai fazer justiça a uma situação desse tipo, desse porte, com casos de corrupção, com desvios de verbas públicas, com privilégios para determinados atores políticos, para determinados partidos e grupos políticos. Eu acho que o país tem que ter maturidade e compreender que a democracia é um bem maior, um valor maior. Já tivemos muitos problemas, o país já sofreu muito em outros tempos. E o universo jurídico, sobretudo o universo jurídico, através das carreiras, das profissões, das instituições, nós temos um compromisso muito grande com esse país, um compromisso muito grande com os valores democráticos e com as futuras gerações. Então, os riscos existem, mas um olhar maduro sobre a realidade, e repito, sem histeria, dos dois lados, tanto do governo quanto da oposição, esse caminho equilibrado, coerente, sereno, é o melhor caminho para o país. E a gente precisa acreditar nas sementes que a gente plantou, né, ao longo aí de todo esse período de democracia. Professores, muito obrigada pela participação, pela presença de vocês aqui. Agradeço muito e vamos seguir aí com esses últimos acontecimentos, a gente fazendo essas análises, colaborando dentro de sala de aula também, né, com esse debate, que é importante para o país. Muito obrigada. Obrigado. Chegamos ao final do programa. Agradecemos pela sua audiência aqui na TV Itararé, a emissora que mais cresce na região. Boa Páscoa e até semana que vem.